Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de conversas com gestoras internacionais. Eu tô aqui com o João Tessari, estrategista da Avenue. João, bem-vindo. Obrigado. E eu tô aqui com o Luiz Oliveira, responsável pela Pinco aqui no Brasil. Luiz, é um prazer enorme ter você aqui. Igualmente, muito obrigado pelo convite. Maravilha! Então, pessoal, hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a Pinco. Obviamente a gente vai falar muito de renda fixa, mas antes, Luiz, eu queria que você começasse falando um pouquinho de você, da sua carreira, né? Quem é o Luiz e como que você chegou até onde você está hoje? Perfeito. Antes de mais nada, obrigado novamente pelo convite. Eu sou engenheiro de formação, né? Ninguém é perfeito. Eu trabalhei 4 anos com projetos de usinas hidrelétricas antes de entrar no mercado financeiro. Acabei entrando numa área de compliance e risco de uma gestora local. Fiquei lá por 2 anos. Depois acabei passando por uma outra gestora internacional, trabalhava com clientes internacionais, principalmente da América Latina, ex-Brasil. Depois fui trabalhar num grande banco brasileiro, também na parte de gestão, até que eu recebi uma oferta para trabalhar na Pinco 12 anos atrás e estou lá desde 2012. Bacana, faz bastante tempo, né? Tem bastante experiência aí, só na parte de renda fixa, fora todo o mercado financeiro. Engraçado que no mercado financeiro a gente tem muito engenheiro mesmo, né? Não tem jeito, acaba vindo muita gente da engenharia. Infelizmente, né? O Brasil precisa de engenheiros trabalhando em engenharia. Mas é bom também ter engenheiro no mercado financeiro. Exato. Tem espaço para todo mundo, no final Exatamente. das contas. E me conta um pouquinho da Pinco, né? Então você já tem uma longa história na Pinco, a Pinco é bem focada em renda fixa. Vamos explorar um pouquinho mais aí, quem é a gestora, como que ela funciona? Perfeito. Bom, a Pinco é uma gestora global de recursos, foi fundada em 1971 na Califórnia. A empresa começou com 10 milhões de dólares em ativos sob gestão, um número pequeno. Hoje é uma gestora global com presença em mais de 20 países, né? Presença no Brasil, como mencionei, desde 2012. Atualmente a gente administra 1,8 trilhões de dólares em ativos sob gestão. Eu diria que o diferencial da Pinco acaba sendo uma combinação de gestão ativa de recursos, a gente acredita piamente na gestão ativa de recursos. Número 2, uma orientação de longo prazo, nós temos efetivamente uma orientação de bastante longo prazo. Número 3, gestão de risco, né? E número 4, processo de investimentos, que é um processo de investimentos bastante consolidado e bastante conhecido no mercado, né? Só para explicar como é que funciona o nosso processo de investimentos, o nosso processo de investimentos ele funciona com uma abordagem top-down macroeconômica e depois uma abordagem bottoms-up de seleção de ativos. Essa parte top-down, ela basicamente funciona da seguinte forma: ao longo do ano nós temos nossos fóruns macroeconômicos trimestrais e ao longo do ano você tem 2 tipos de fóruns. Tem um que tem uma orientação efetivamente de longo prazo. Para o estrangeiro, longo prazo, a gente está falando de um horizonte de 3 a 5 anos. E nos outros 3 trimestres, nós temos o que nós chamamos de Fórum Macroeconômico Cíclico, que tem uma orientação de curto prazo. Curto prazo para a gente é um horizonte de 6 a 12 meses. A dinâmica desses fóruns é bastante interessante. Todos os profissionais de investimento se reúnem, em geral em Newport Beach, mas a gente já fez fóruns em Londres, por exemplo. Além dos profissionais de investimentos da Pinco, nós temos o nosso board de conselheiros. Nosso board de conselheiros é presidido pelo Ben Bernanke, que dispensa comentários, foi presidente do Fed na crise de 2008. Além do Ben Bernanke, você tem pessoas como Mark Carney, que foi presidente do Banco Central do Reino Unido e do Canadá, pessoas como Gordon Brown, que foi primeiro-ministro do Reino Unido, Michel Fournier, que foi subsecretário de defesa do governo americano, e outras pessoas desse calibre. Time de peso. Time de peso, bastante peso. E além disso, no fórum de longo prazo, a gente gosta de convidar palestrantes externos, né? Por que isso? São basicamente 3 objetivos. Objetivo número 1, tem pessoas que são formadores de opinião, a gente quer ouvir essas pessoas de antemão. Segundo, a gente gosta de contratar pessoas e convidar pessoas que têm opiniões contrárias à nossa, e a ideia por trás é você diminuir aquele viés, né, de confirmação. Imagina, por exemplo, um CIO levantando a mão e dando uma opinião muito forte sobre um assunto, né? Talvez as pessoas se sintam um pouco envergonhadas de levantar a mão e ter uma opinião contrária. Se você traz alguém de fora, respeitado, que tem uma opinião contrária, talvez nos force a pensar num ponto de vista diferente, ver se a gente não está errando ou esquecendo de alguma coisa, provavelmente fomenta muito o embate de ideias. Terceiro, a gente gosta de contratar experts de assuntos que não são do nosso dia a dia, né? Um exemplo que eu sempre dou, em março de 2020 a pandemia estourou no mundo, a gente contratou um médico chamado Dr. William Lang para participar dos nossos fóruns, e ele sim está numa posição muito mais avançada que a nossa de, por exemplo, mencionar quanto tempo demoraria para fabricar uma vacina, quais seriam as implicações para o mundo. Então a gente gosta de contratar
palestrantes de assuntos que a gente não tem tanto conhecimento, né? Nesse fórum de longo prazo, a gente está muito mais preocupado em discutir macro temas que vão impactar os mercados potencialmente nesse horizonte de 3, 5 anos, então coisas como tecnologia, demografia, global trade, política, geopolítica, coisas que não necessariamente vão impactar os mercados hoje, amanhã, daqui 3 ou 6 meses, mas provavelmente em 3, 5 anos deve impactar o mercado, né? Pensa, por exemplo, demografia. Hoje você pega o mundo desenvolvido, Estados Unidos, Europa e Japão, você tem uma população mais idosa, né? As pessoas vão envelhecendo, vão se aposentando, saem da massa de trabalho, pode ter impacto no PIB. Você pode ter impacto, por exemplo, da forma como as pessoas investem. Elas talvez vão ter um horizonte de investimento mais curto, vão vender ações e comprar renda fixa. Isso pode impactar preço. Então, novamente, são macro temas que devem impactar os mercados nesse horizonte de 3 a 5 anos. No fórum de curto prazo, a gente já está mais preocupado com coisas, obviamente, que vão impactar o mercado mais no curto prazo. Então, a gente está preocupado mais com inflação, com taxa de juros, com crescimento da economia, e a gente discute mais nesse horizonte de 6 a 12 meses. Terminados os fóruns, o comitê de investimento se reúne, a gente destila qual que é a visão da casa como um todo e publica isso para os nossos clientes. Essa é a parte mais top-down, né? Eu costumo dizer, né, usando uma analogia, que o fórum de longo prazo ele serve para dar um grande direcionamento para onde as economias estão indo, né? Então, se a economia está indo para o norte, sul, leste, oeste, o fórum de curto prazo já serve para dizer se a gente tem que pisar no acelerador e ir na pista de velocidade, ou na pista do meio, ou na pista de menor velocidade, ou parar no acostamento para ver o que os participantes estão fazendo à nossa volta. Por que isso funciona muito bem para a gente? A gente tem feito esses fóruns há literalmente mais de 40 anos, eles acabam tirando a gente daqueles momentos que são tão comuns no mercado financeiro de pessimismo exagerado ou de otimismo exagerado. Então eles acabam funcionando bem para a gente. Esse fórum ele é complementado pela parte bottoms-up, que é a análise de empresas ali que fazem emissão de renda fixa, né? Então a gente acaba olhando sempre muita questão de fundamentos, se aquelas empresas têm fundamentos sólidos, se ela tem, por exemplo, algum diferencial competitivo, se ela está crescendo, se ela está sendo capaz de se desalavancar, né, que são fatores muito importantes para a renda fixa. A gente olha também a questão de technicals, né, se você tem fluxo de ativos migrando para um determinado setor ou não, isso pode impactar preço, né? Se tiver muito dinheiro entrando em determinado setor, aquele preço tende a subir. A gente olha valor relativo, né? Então imagina se os fundamentos estiverem bons, se os technicals estiverem bons, será que o que eu recebo de prêmio para um determinado ativo faz sentido ajustado a risco ou tem alguma outra oportunidade melhor no cenário, né? Então a gente acaba olhando tudo isso e com isso a gente acaba formulando e montando as nossas carteiras. É uma resposta longa, mas eu diria que o diferencial competitivo da PINCO é basear naqueles 4 pontos que eu mencionei para vocês, né, de orientação de longo prazo, gestão ativa, processo de investimentos e uma gestão de risco muito bem feita. Não, eu queria aproveitar, Luiz, para puxar o gancho aqui de tudo que você comentou, né? Acho que foram informações super relevantes. E você chegou a falar da parte macro, né? Então, de olhar ali o top-down e olhar fatores econômicos, enfim. E acho que a gente está vivendo um momento na economia onde é um fato super relevante, as pessoas estão olhando para isso. A taxa de juros nos Estados Unidos subiu bastante desde ali de 2022, no pós-pandemia, e ela se mantém alta. E, pô, a gente está na dúvida quando o Fed vai começar a ceder. Acho que esse é o grande ponto aí do ano passado. O mercado se falava muito em recessão, vinha ali desde 2022, recessão nos Estados Unidos. No final das contas, essa recessão não chegou. Os indicadores econômicos continuaram muito bem, a economia americana continuou forte. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho, pegando esse gancho, né, da visão da PINCO para o mercado, para 2024. O que vocês estão enxergando? Acho que a renda fixa sente muito, né? Porque só fazendo um adendo aqui, para quem não sabe, a renda fixa nos Estados Unidos, né, principalmente ali no mundo, ela é majoritariamente pré-fixada, então você tem um movimento muito forte ali no preço dos títulos com qualquer mudança na expectativa de juros, né? Então lembra que a relação ela é inversamente proporcional. Quando a gente sobe os juros, o preço do título cai e vice-versa, e isso movimentou muito os mercados. Então ano passado você tinha uma expectativa de alta dos juros, o mercado ali começou a precificar juros mais longos também altos, mas em determinado momento isso começou a ceder. Então, poxa, não, o Fed vai começar a ceder esses juros, a cair os juros,
e tudo isso tem mexido muito com o mercado, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho das perspectivas para 2024. Desculpa, tá, João, mas acho que Imagina. valia a pena aproveitar o gancho aqui de tudo que você Eu ia trouxe. puxar esse ponto mesmo. Boa. Vamos lá. Bom, 2023 foi um ano cheio de emoções, né? Se você olhasse só a foto do começo do ano e a foto do final do ano, por exemplo, olhando o título de 10 anos americano, a Treasury de 10 anos, você provavelmente diria, só olhando as fotos, que você diria que o ano foi um ano meio chato, né? Sem muita emoção. A Treasury de 10 anos começou o ano com 3,80 de rendimento, terminou a 3,80, 3,85 mais ou menos, né? Mas se você olhar o filme ao longo do ano, você vai ver que foi uma montanha-russa. Atrás de 10 anos saiu de 3,80, chegou a bater quase 3,20, depois chegou a bater praticamente 5, né, que foi no meio de outubro do ano passado, você teve o yield mais alto ao longo dos últimos 15 ou 16 anos, né, e fechou a 3,85 mais ou menos. Né, então, obviamente, foi um ano cheio de emoções. A atividade econômica se mostrou melhor do que o esperado, né? O que aconteceu no ano passado é que você começou o ano com a quebra de pequenos e médios bancos nos Estados Unidos, você teve muitas tensões geopolíticas, uma delas infelizmente acabou gerando um conflito armado entre Israel e Hamas, e você teve obviamente os bancos centrais tentando combater a inflação com um aperto monetário extremamente forte, né? Mas o ano acabou mais ou menos como ele começou. E por que isso? Tem uma combinação de fatores por trás, né? Uma delas é o fato de os bancos centrais terem atuado para conter quebra de bancos, né? Segundo, as margens corporativas se mostraram bastante saudáveis. Terceiro, o consumo das famílias se mostrou ainda bastante forte. Você teve uma melhora dos gargalos de cadeias produtivas, né? Lembrando que a gente começou a ter gargalo de cadeia produtiva com a pandemia, depois as coisas começaram a melhorar, você teve guerra de Rússia e Ucrânia, 2022 está praticamente para completar 2 anos, pioraram de novo e agora você começou a ter uma melhora, e 2023 acabou se mostrando um ano, né, que a atividade econômica foi melhor do que esperado. Para 2024, a gente entende que a economia americana ela deve seguir mais em linha com o que está acontecendo com outras economias desenvolvidas, né? Isso muito em função, né, da poupança real das famílias ter sido consumida em termos reais ou em termos de gastos, e uma uma política fiscal mais restritiva. Então a gente entende que há uma chance de você ter um soft landing, mas também existe uma chance não desprezível de você ter um hard landing. Então a nossa previsão que a economia americana está se arrefecendo, né? Você consegue ver isso através de indicadores, por exemplo, como inflação, o pico de inflação ficou para trás, não apenas na economia americana, mas em outras economias também, e você começa a ter um aumento de desemprego. Isso normalmente é um indicador de que você já está em recessão. A nossa visão é que a economia americana está se arrefecendo, tem uma chance de você ter um soft landing, mas uma chance não desprezível de você ter também um hard landing. Então, o que a gente tem posicionado, de forma geral, as nossas carteiras, acaba sendo muito de trabalhar com esses diversos cenários para evitar riscos de perder dinheiro no final do dia. Perfeito. Isso faz com que vocês precisem aumentar a diversificação de duration, por exemplo? Essa é uma boa pergunta, né? Quando você olha a curva americana, ela é uma curva que ela está relativamente plana, né? O pessoal chama de flat lá fora. Isso indica para a gente que ao aumentar a duration, você não está recebendo nenhum prêmio adicional de risco. Você está aumentando o risco da sua carteira, não está sendo remunerado por isso. Então a gente não gosta de uma duration tão longa nas nossas carteiras, a gente gosta do trecho mais inicial da curva, e a gente também recomenda, né, para os nossos clientes tomarem cuidado com a alocação em caixa, né? O caixa é uma maravilha quando você tem subida de juros, né? Ele te protege ali, né, contra essa relação que você mencionou inversa, né, de subida de juros e preço dos papéis caindo, mas ao você estar em caixa, você também não pega as correções de mercado para o lado positivo, né? Então, por exemplo, em novembro e dezembro do ano passado, você teve um movimento de correção de mercado muito favorável para os investidores de renda fixa, uma apreciação muito grande, um ganho de capital muito grande de títulos, e se você está em caixa, você acaba perdendo isso. Então, a nossa recomendação acaba sendo em trechos iniciais de curva, né? Trecho até 5, 10 anos é um trecho que a gente gosta bastante. Trecho longo a gente acha que não faz tanto sentido assim. Legal. E pegando um pouco esse gancho também, acho que tem diversos tipos de ativos ali de renda fixa que o investidor brasileiro não está muito habituado, que estão disponíveis, né, para aplicação lá fora. Dentre esses diferentes ativos, quais ativos que a Pinco acha que mais pode ali se beneficiar, quais que não podem não ir tão bem quanto outros ali, quais ativos que a Pinco olha que
que vocês têm uma visão mais positiva aí para esse ano? Perfeito. Um setor que a gente gosta bastante nesse momento é o mercado de, o pessoal chama lá fora de Agency Mortgage-Backed Securities, que são basicamente hipotecas que são emitidas ou lastreadas pelas agências do governo americano. Esses papéis são papéis que estão muito atrativos do ponto de vista de valor, né, em termos históricos, e eles pagam um prêmio bastante atrativo em relação à média histórica desde 1995, para você ter uma ideia. Então, são papéis que estão bastante atrativos, têm alta qualidade do ponto de vista de risco de crédito, é um setor que a gente tem favorecido bastante, tá? Do outro espectro, né, setores que a gente não gosta tanto, é o setor de crédito corporativo, principalmente o segmento de high yield, ou aqueles papéis que não têm o selo de grau de investimentos, tá? Quando você pega o valor desse setor hoje comparado com médias históricas, ele está relativamente caro, né? Além disso, a gente está potencialmente a uma beira de uma recessão potencial, né? E isso teve uma correção muito importante no mercado de renda fixa em 2022, que trouxe juros para patamares muito mais elevados, né? Dito isso, né, uma empresa que se financiou ou rolou a sua dívida em 2021, 2020, 2021, quando o Banco Central fez o quantitative easing, ela conseguiu refinanciar a 4,5%, 5% em dólares. Hoje, se essas empresas tiverem que se refinanciar, elas vão se refinanciar a 7,5%, 8%. Então, um custo de capital muito mais alto. Então, a gente tem alguma preocupação nesse setor principalmente no setor de high yield. Então, a gente tem sido muito seletivo nesse setor e selecionado ali empresas que são mais resilientes, são mais setor, por exemplo, de utilities, que tendem a sofrer menos se você tiver uma recessão. Então a gente tem focado muito ali em qualidade. A gente tem gasto uma energia muito grande em selecionar empresas que são mais resilientes. A boa notícia, João, é que dadas as correções que você teve nos mercados, o investidor não precisa incorrer em tantos riscos para ter yields mais elevados nas carteiras. Então você consegue hoje ter yields bem atrativos sem incorrer tantos riscos. Então você não precisa tanto risco na carteira assim para ter um rendimento atrativo. Lembrando que os yields, eles têm uma correlação altíssima com o retorno futuro, tá? Então eles são um bom indicador de retorno futuro. Esse ponto que você trouxe, Luiz, eu acho que é super relevante, porque o brasileiro, no geral, ele gosta muito de olhar para a taxa. Então, às vezes, ele acha que vai escolher sozinho o título, e obviamente ele pode fazer isso também, né? Ele pode fazer através da gestora, tem gestão profissional, eu acho que isso é ótimo em termos de diversificação, tudo, mas o brasileiro ele gosta de olhar muito taxa. E às vezes, é o que você falou, a diferença não está tão grande para o risco que você está correndo a mais, dependendo do título, e isso pode significar um prejuízo muito grande lá na frente para o investidor. O brasileiro, no geral, a gente precisa entender melhor os investimentos, a gente tem outras coisas para olhar num papel de renda fixa, por exemplo, do que só a taxa, né? A gente costuma olhar muito a taxa. Então, acho que esse ponto é super importante. E hoje a diferença ela é muito pequena para o risco a mais que você vai correr, né? Sem dúvida. A gente, quando está analisando papéis, a gente costuma, na parte de valor relativo, tentar entender qual que é o prêmio de risco que você está recebendo pelo risco de crédito do papel, prêmio de risco que você está recebendo pela duration, prêmio de risco que você está recebendo pela liquidez e tentar ajustar isso a risco. Então, essa análise de valor relativo ela é muito importante e não olhar apenas a taxa. Você pega, por exemplo, o mercado de high yield hoje, ele tem um yield em torno de 7,5% a 8% em dólares, tá? Mas esse yield ele é composto por duas parcelas. Uma é a parte da curva de juros americana e a diferença é o spread. Quando eu mencionei que o valuation de high yield hoje está caro, eu estou me referindo ao spread, embora a taxa total seja atrativa. Então, é justamente o ponto que você mencionou. Não adianta você olhar apenas para a taxa, vale a pena você analisar se esses prêmios que você acaba recebendo ao comprar um determinado papel, se ele faz sentido ou tem algo melhor no mercado ajustado a risco. Exato, e essa visão profissional ela é super importante, principalmente para quem não tem conhecimento, né? Exatamente. E tem a questão também de diversificação, né? Se você for comprar uma carteira de papéis, quantos papéis você vai comprar? 10, 20, 30? Talvez dependendo da estratégia de veículo que você compra, você pode ter centenas, milhares de papéis lá dentro. Pegando esse gancho de diversificação, acho que um dos pontos que a gente sempre tenta trazer aqui é justamente a parte de viés doméstico, né? Esse comportamento se repete em vários países, mas é bem forte no Brasil, né? O investidor concentra uma boa parte da carteira, se não toda, em ativos locais, né? Como que
que vocês enxergam isso? Quais riscos que esse comportamento pode trazer para a carteira do investidor? É uma ótima pergunta, João. Eu converso muito com os meus pares lá nos Estados Unidos e é interessante você ver a perspectiva das pessoas, né? O americano, quando ele olha para o brasileiro, fala assim, mas como que o brasileiro tem 100% dos recursos num país emergente? E para pensar, para o brasileiro ele acha que ele está 100% seguro ao comprar só ativos aqui no Brasil, né? Então muda muito a questão de perspectiva. Eu diria que o brasileiro provavelmente ele tem um viés muito forte doméstico comparado até com outros países, muito em função de alguns aspectos, né? Um deles é você ter taxas de juros reais e nominais historicamente muito, muito elevadas, né? O fato do Brasil não ter tido nenhum grande problema macroeconômico, óbvio que tem muita volatilidade, tempos em tempos você tem crises aqui no Brasil, mas não ter tido um problema muito, muito sério, por exemplo, de um default de uma dívida, né? E talvez o acesso, né? Investir no exterior, até pouco tempo atrás, era algo impensável, difícil, complexo. Então tem essa questão também de receio e de medo, né? Eu acho que essas barreiras acabam sendo... você consegue passar essas barreiras através de educação, no final do dia. Mas eu diria que provavelmente é uma combinação desses três fatores. Acho que até complementando, o mais engraçado, né, esse brasileiro ele concentra basicamente todo o recurso no Brasil e o Brasil representa mais ou menos 1 a 2% do mercado global. Então é quase que contraditório, né, porque a gente é uma formiguinha dentro do mercado, mas a gente concentra tudo dentro de casa. E aí você pega o próprio americano, que tem ali o maior mercado do mundo à sua disposição, ele ainda diversifica mais ou menos 20% fora dos Estados Unidos. Exatamente. E é até engraçado, né? Quando você fala que o brasileiro tem, né, o Brasil representa 2% no mercado global, ou 3%, dependendo do setor que você está olhando, renda fixa, renda variável, etc. No final do dia, uma outra forma de você olhar isso é o seguinte, será que nos outros 98% ou 97% não existem boas oportunidades? Provavelmente existe, né? Estatisticamente você vai encontrar alguma oportunidade muito boa fora do Brasil, mas existe esse viés que acaba sendo muito forte, né? E varia muito de país para país também, né? Provavelmente os argentinos têm uma visão contrária. Eles preferem não ter recursos apenas na Argentina. Não vou nem dizer que a gente deveria se espelhar nos argentinos, acho que são situações completamente diferentes, mas acho que se a gente olhar para o mundo como um todo, né, a grande maioria tem um pouco dessa visão da diversificação internacional, que você falou, outros países, todo mundo tem o viés doméstico, mas todo mundo tem uma parcela diversificada fora do seu próprio país, e vários estudos mostram que essa diversificação ela é super importante em momentos de crise, principalmente. Então, quando você tem todo o seu recurso concentrado num país e ele passa por crise, poxa, performance horrorosa. Quando você tem ali a diversificação internacional, isso faz com que a sua carteira segure, performe melhor. Então, eu acho que a gente precisa focar muito nisso, na diversificação, reduzir o risco, porque por mais que eu tenha várias classes de ativos dentro do Brasil, então eu posso ter renda fixa, renda variável, fundo imobiliário, enfim, tá com multimercado, mas será que eu estou diversificando mesmo? Né? Acho que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer e começar a abrir os nossos horizontes. Aí foi o que você falou, é um processo que até pouco tempo atrás não existia, então não era fácil investir lá fora, mas acho que essa barreira está sendo quebrada aos poucos, a própria Avenue está aí, né, para demonstrar isso e facilitar realmente o acesso do investidor brasileiro ao mercado internacional, tanto com questão da barreira da língua, que eu acho que era um problema também lá atrás, pô, você tem que abrir uma conta lá fora, muitas vezes a pessoa não fala português, você fica com dificuldade, não entende, não consegue se comunicar, e imposto de renda, então tem toda a facilidade, né, plataforma em português, IR facilitado, com um relatório em português, olhando para a declaração no Brasil, então acho que a gente está tentando abrir essas portas para o investidor brasileiro ir para fora. E é um processo, é o que você falou, educação, que é muito que a gente tenta fazer aqui também, e quanto mais pessoas tiverem informação, souberem, mais fácil e mais normal vai ficar todo esse processo. Sem dúvida, se me permitir fazer um gancho, né, por que os investidores normalmente eles investem fora do próprio país? Normalmente são 2 motivos. Um deles é o que você falou, extensivamente, diversificação. Segundo motivo, aumentar o retorno potencial da carteira, né? E aí eu acho que vale a pena a gente lembrar que, por causa do viés doméstico brasileiro, principalmente na renda fixa, às vezes os prêmios de risco que eu mencionei agora há pouco, aqui no Brasil, eles são extremamente achatados. Eu já vi várias vezes casos de empresas brasileiras que emitem papéis de renda fixa aqui no Brasil, que como o mercado é muito comprador, você tem um mercado enorme querendo comprar esse papel, esses prêmios eles são muito amassados, são muito pequenos e favorecem o emissor. Essas mesmas empresas, quando elas vão para fora emitir,
ela tem que emitir com um prêmio muito maior porque ela está no mercado muito mais competitivo. Quando você traz isso para o universo de renda fixa de mais de 100 trilhões de dólares, existe um mundo de oportunidades e muitas vezes essas oportunidades se traduzem ali em oportunidade de ganhar dinheiro. Então a diversificação é extremamente importante, principalmente a questão de moeda, né? Quando eu entrei na Pinco em 2012, o dólar estava 1,70, 1,80 para 1, hoje está 5 para 1. O brasileiro em dólares ficou muito pobre. As pessoas que viajavam para o exterior 10 anos atrás achavam uma pichincha, hoje já não é tão mais pichincha assim. Então é importante você também pensar a questão de diversificação, mas também de potencial ganho de retorno da sua carteira. E aí essa questão do dólar, né, de fato a gente ficou muito mais pobre perante ao mundo, mas tem a questão de, poxa, que o dólar vai caindo aos pouquinhos, às vezes sobe, a gente acho que não tem essa noção, né, cai de uma vez. Então a gente acho que não teve nenhum momento, tudo bem, na pandemia acho que subiu bastante rápido, mas dificilmente a nossa moeda perde valor muito rápido, vai perdendo aos pouquinhos. E aí ninguém realmente repara e para pensar, poxa, realmente a gente está ficando pobre. E a nossa inflação, no final das contas, é muito impactada pelo preço do dólar, porque direto ou indiretamente o nosso consumo ele é dolarizado, não tem jeito, né? Então, além das marcas que a gente usa, se você for olhar as commodities todas são cotadas em dólar, e isso vai impactar o nosso dia a dia ao longo do tempo, não tem jeito. Sem dúvida. Não. E aí não só, né, a gente falou de diversificação geográfica, diversificação de moeda, mas voltando um pouco naquele ponto que você falou de diversificação de carteira, né? Quando você compra um fundo, você acaba acessando uma carteira diversificada de ativos. Como que essa carteira diversificada e a gestão ativa podem fazer diferença ali na carteira do investidor, né? Você mencionou que 2023 foi um ano em que aconteceu muita coisa, apesar de, quando você olhar a foto, parece que a taxa de juros, por exemplo, terminou e começou do mesmo jeito. Como que esse tipo de alocação pode favorecer o investidor? Boa pergunta. A Pinco, né, acredita piamente na gestão ativa de recursos, né? E aqui acho que é importante você comparar mercados de renda fixa versus mercado de renda variável, né? No mercado de renda variável, existem uma série de estudos que mostram que a grande maioria dos gestores não consegue bater os benchmarks de forma consistente depois de taxas de administração. Isso acontece porque acaba sendo um mercado extremamente eficiente, todo mundo tem acesso às mesmas informações, preço de tela, as ações são securities, né, são valores mobiliários permanentes, né, uma empresa ela abre o capital, a ação está lá para sempre, a menos que a empresa quebre ou feche capital, aquela ação está lá para sempre, né. E você tem muita disseminação de informação, todo mundo tem as mesmas informações, está todo mundo buscando alfa naquele mercado, acaba sendo um mercado muito competitivo. Não estou falando aqui que não existem gestores que não conseguem bater, estou falando que é muito difícil você achar esses gestores que fazem isso de forma consistente. Quando você olha para o mercado de renda fixa, o mercado estruturalmente ele é um mercado diferente, né? Ele é um mercado de mais de 100 trilhões de dólares, é um mercado muito, muito grande. Ele é um mercado que tem um dinamismo muito grande, né? As empresas que emitem bonds, na grande maioria das vezes, emitem papéis de renda fixa que são finitos, né? Daqui 3 anos esse papel vai vencer, ou dali 4 anos, dali 5 anos, e essa empresa ela pode constantemente ir emitindo papéis com taxas diferentes, em momentos diferentes, em condições diferentes. Isso dá um dinamismo muito grande para o mercado. Além disso, quase 50% dos investidores de renda fixa no mundo são investidores que a gente chama de não econômicos. O que são investidores não econômicos? São investidores, por exemplo, como bancos centrais, como seguradoras, como fundos soberanos, que não estão tentando gerar um alfa. Pensa, por exemplo, um fundo de pensão, né, que ele tem passivos para serem cobertos no futuro. Muitas vezes esse fundo de pensão, ele está gerindo a carteira dele de forma a cobrir o passivo lá para frente. Ele não está preocupado em gerar algum alfa, né? Teoricamente, fica mais fácil para os gestores ativos buscarem essa geração de alfa, né? Então, a gente acredita piamente que a gestão ativa pode trazer bons resultados ao longo do tempo. Então, a gente implementa dentro do nosso processo de investimento essa gestão ativa de forma a você tentar ganhar dinheiro qualquer que seja o cenário, né? E usa estratégias diferentes ali para essa geração de alfa. São estratégias, aí eu estou entrando muito num termo muito técnico, mas aumentar, alongar ou encurtar a duration da carteira. Aumentar a alocação em crédito, aumentar ou reduzir a alocação em moedas, né? Usar opcionalidade, usar
uma série de outras ferramentas, né? E um gestor experiente, ele acaba, ao longo do tempo, tendo chances de maior de sucesso ali e potencialmente entregando retornos acima dos benchmarks. Então, a forma como o mercado é estruturado facilita isso. Além disso, acho que é importante mencionar, o mercado de renda fixa é um mercado muito de emissões, você não tem um IPO para emissão de um título de renda fixa, né? Você acaba tendo muitas emissões privadas. Muitas vezes acaba acontecendo dentro da Pinco de alguém bater na nossa porta e fazer uma emissão só para a gente. Então a gente consegue comprar esses ativos, né, por causa do relacionamento que a gente tem com empresas há 30, 40, 50 anos, por causa do nosso tamanho, a gente consegue eventualmente entrar nessas emissões e o mercado fica sabendo dessa emissão depois que a gente divulga a carteira dos fundos, né? Então a gente tem uma vantagem também competitiva no nosso tamanho de receber essas informações ali, muitas vezes de forma privada, né? As empresas vão fazer essas emissões e acabam procurando a gente antes de outros players de mercado. Então a gente acaba tendo esse benefício também do tamanho. Obviamente o nosso tamanho, ele acaba sendo muito útil também para você atrair e reter talentos. A gente sabe que a indústria de fundos é uma indústria extremamente competitiva, com baixa barreira de entrada, e o fato de você ter um tamanho relevante permite a gente atrair, contratar e reter talentos ao longo do tempo. Eu queria voltar num ponto, Luiz, que você comentou, né, das oportunidades do mercado lá fora. Então, poxa, o que acontece muito com o brasileiro é fazer uma comparação de juros nominal, né? E eu acho que esse é um ponto super importante para a gente abordar aqui, porque com taxa de juros altas no Brasil, e a gente já está num processo de queda desses juros, mas ainda assim a diferença de juros nominal Estados Unidos e Brasil, ela é muito grande. E não só Estados Unidos, mas mundo, né? E as pessoas, elas acabam deixando de investir fora, porque fala: "Poxa, meu custo de oportunidade é alto, eu tô deixando de investir aqui a 11, 12% ao ano", já foi maior até, para investir a 4, 5, eventualmente 6, né, se você pegar algum título com mais risco. Então, eu sempre trago muito esses argumentos dessas diferenças que a gente está olhando de forma errada, e eu queria ouvir de você, né, para justamente o pessoal que está nos ouvindo entender que, calma lá, não é bem assim. Exatamente, acho que é importante lembrar, né, se alguém está te pagando 10, 11%, é porque tem mais risco. Primeiro ponto super importante. Esse é o primeiro ponto básico, né? Se você tem uma taxa de juros muito alta, é porque você tem um risco muito grande por trás. Então esse é o ponto fundamental da conversa aqui, né? Não tem bobo no mercado financeiro. Ninguém vai emitir um título a 11, 12% por nada, né? Você emite porque é a única forma de você atrair compradores desses títulos, né? Remunerando pelo risco que você incorre. Então esse viés é um viés muito importante a ser retirado. O que é importante lembrar, que eu mencionei agora há pouco, né, a Treasury de 10 anos, o título do governo americano de 10 anos, ele bateu a máxima histórica em 15 ou 16 anos, em outubro. Ele está num patamar ainda bastante atrativo. E a gente entende que, por mais que o Banco Central vá potencialmente começar a cortar juros, talvez o Banco Central americano comece a cortar juros no meio do ano, ou talvez um pouco antes, esses juros eles devem continuar num patamar mais elevado por um período mais longo. Então é uma oportunidade importante para os investidores ao longo dos vários próximos anos, né? Então renda fixa com juros mais atrativos devem ser uma nova realidade aí por um período ainda bastante longo. Perfeito. Eu gosto muito de falar que quando eu olho taxa nominal lá fora e aqui no Brasil, a gente na verdade não está comparando banana com banana, né? Porque tem uma variável que é muito importante que a gente não está olhando, que é o dólar. Exato. E aí a gente já falou que o dólar, de pouquinho em pouquinho, né, ele vai ganhando em cima do real. Então esse ponto é muito importante. É óbvio que, pessoal, a gente não faz, né, não tem como prever o que vai acontecer com o dólar, principalmente no curto prazo, mas historicamente a nossa moeda vai perdendo valor ao longo do tempo. Nos últimos 10 anos, o dólar se valorizou mais ou menos 9% ao ano frente ao real. De novo, não quer dizer que vai acontecer daqui para frente, mas o que impacta o valor de uma moeda é muito diferencial de inflação entre os países, e a gente sabe que a nossa inflação historicamente é muito maior do que a inflação americana. Então essa variável eu acho que também é super importante na hora de comparar, porque o dólar, a variável dólar, ela é importante, né, nessa comparação. Sem dúvida. Uma vez eu vi no gestor, você quer ser rico em dólar ou em reais? E a resposta normalmente das pessoas é que quer ser rico em dólar, né? É uma moeda forte, então vai muito Exato. em o que você está falando. Acho que até reflexão, e eu uso muito isso em palestra, né, pô,
Se eu te oferecer hoje $1 milhão ou R$5 milhões para você colocar num baú, guardar e abrir daqui a 10 anos, o que você quer receber? É isso. No final das contas, não tem uma pessoa que responde, não, eu aceito $5 milhões. Não, a gente quer dólar, porque a gente sabe que a tendência natural, por mais que não dê para, né, cravar na pedra, é que o dólar se valorize. Bom, Luiz, acho que aqui do nosso lado era isso. Queria saber se você tem mais alguma mensagem final para o pessoal que está nos assistindo, algum ponto que a gente esqueceu de falar aqui. Acho que a gente cobriu bastante coisa, eu só gostaria de agradecê-los novamente pela oportunidade e eu fico à disposição. É sempre um prazer falar com vocês e estou aqui para o que vocês precisarem. Muito obrigado. Maravilha, Luiz. Poxa, o papo foi super bacana. A gente aprendeu bastante aqui, né, sobre o cenário, renda fixa. E, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem aqui nos comentários, tá? A gente com certeza vai trazer o Luiz novamente em outras ocasiões, até porque a gente fala de cenário, né? E o cenário está sempre mudando, então são sempre coisas relevantes, sempre vai ter informação nova para trazer. Acho que foi muito, muito bacana. Muito obrigada pela presença, Luiz. Espero tê-lo aqui novamente em outras oportunidades. E é isso, pessoal. Nos vemos numa próxima. Deixa o like de vocês aí e sigam a nossa página, né? Façam a inscrição para vocês continuarem acompanhando os nossos conteúdos. E a gente com certeza se vê numa próxima. João, muito obrigada também. Obrigado, Luiz. Até a próxima, pessoal.